Falando sobre os critérios de divisibilidade, vamos falar aqui então nesse vídeo um pouco sobre o critério de divisibilidade por 7, por 8, por 9 e por 10, tá bom? Olha só, primeiro vai ser aqui a divisibilidade por 7. Então, para que eu possa identificar se o número ele é divisível ou não por 7, eu devo seguir alguns passos, podemos dizer assim. Olha só, então, o número ele é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for alto, ou seja, se você não identificar se esse número que foi obtido é divisível por 7, você vai repetir o processo realizado anteriormente até verificar a divisão por 7. Falando aqui como podemos fazer o processo para poder verificar a divisibilidade por 7, é um pouco difícil, mas para poder entender melhor, vamos fazer aqui então um exemplo, tá bom? Olha só, temos aqui então o número 45.234. A pergunta é o seguinte: o número 45.234 ele é divisível por 7? Nós não sabemos. Então, para que possamos saber se ele é divisível ou não por 7, nós vamos fazer o processo que eu falei aqui anteriormente. Olha só, vamos pegar então o último algarismo, que nesse caso aqui é o 4, que é o 4, e vamos dobrar o seu valor, ou seja, multiplicar por 2. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 2, vamos ter então 8. Depois que nós encontramos o dobro do último algarismo, vamos subtrair o 4.523 com o 8. Vamos fazer a subtração dos algarismos em que nós não utilizamos com o 8. Se eu subtrair o 4.523 com 8, vamos ter então 4.515. Eu não sei se 4.515 ele é divisível por 7. Então eu vou continuar mais uma vez, vou fazer mais uma vez o processo que nós fizemos aqui anteriormente. Vamos pegar então o último algarismo, que nesse caso é o 5, e dobrar o seu valor. Se eu multiplicar o 2 com 5, nós vamos ter então 10, tá? Vai ser 2 vezes 5, porque o último algarismo aqui desse número aqui é o 5, e o dobro do 5 é igual a 10. Então vamos pegar o 451 e subtrair com 10. Se eu subtrair o 451 com 10, vamos ter então 441. Então nós tínhamos anteriormente 4.515, agora nós temos 441, porque nós fizemos todo esse processo. Chegamos aqui. Eu ainda não sei se esse número ele é divisível por 7. Já que eu não sei, eu vou continuar o processo que eu fiz anteriormente mais uma vez. Olha só, eu vou pegar então o último algarismo, que nesse caso é 1, e vou dobrar o seu valor, né? Vou multiplicar por 2. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 1, vai ser então 2. Então eu vou pegar o 44 e vou subtrair com 2. Se eu subtrair o 44 com 2, vamos ter então 42. Perceba o seguinte, dá para dividir o 42 com 7, tá certo? Se eu dividir o 42 com 7, vamos ter então uma divisão exata, que nesse caso aqui vai ser o número 6. Então, se você tiver um número e quer saber se ele é divisível ou não por 7, você vai fazer todo esse processo que eu fiz aqui nesse exemplo. Se aqui no final der uma divisão exata por 7, do valor que restou aqui, então esse número ele é divisível por 7, tá? Nesse caso, nesse exemplo que nós fizemos aqui, o 45.234 ele é divisível por 7. Se por acaso aqui no final chegasse e desse um número que não fosse divisível por 7, então o número em questão, né, o número inicialmente, ele não é divisível por 7. A divisibilidade por 8 é o seguinte: um número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos formam um número divisível por 8, ou quando termina em 000. Ou seja, nesse caso você tem duas possibilidades para verificar se o número é divisível por 8, tá certo? Olha só, aqui eu tenho dois exemplos.
eu tenho aqui 1.240 e 42.000. No primeiro exemplo, os três últimos algarismos formam um número que é divisível por 8. Então podemos dizer que 1.240 ele é divisível por 8, tá certo? Olha só o próximo. Temos então 42.000. Veja que os três últimos algarismos são formados por zeros, tá certo? Então, já que são formados por zeros, são os três últimos, então podemos dizer que 42.000 ele é divisível por 8, porque termina em 0, 0 e 0. Nesse caso, no critério de divisibilidade por 9, devemos saber o seguinte, olha só. Um número ele é divisível por 9 quando a soma entre seus algarismos for um número também divisível por 9. Olha só, temos aqui dois exemplos, o 360 e o 3.654. Então, vamos analisar se esses números são divisíveis por 9. Olha só, então, para que possamos saber se esse número ele é divisível por 9, devemos somar os algarismos que formam o 360. Olha só, vou pegar o 3, somar com 6 e somar com 0. Se eu somar os algarismos, nós vamos ter aqui então o número 9. E o 9 ele é divisível por 9. Então, já que a soma deu um número que é divisível por 9, então 360 ele é divisível por 9, tá certo? Olha só o próximo. Temos aqui então 3.654. Para que possamos saber se esse número ele é divisível por 9, devemos pegar os algarismos que formam esse número e somar. Olha só, vai ficar 3 mais 6 mais 5 e mais 4. Somando esses algarismos, vamos ter então 18, tá certo? E o 18 ele é divisível por 9. Então, já que a soma dos algarismos deu um número que é divisível por 9, então 3.654 também é divisível por 9. Chegamos então aqui no último critério de divisibilidade, tá? Nesse caso aqui vai ser a divisibilidade por 10. Então isso aqui é muito fácil, olha só. Todo número natural terminado em 0 é divisível por 10. Olha só, temos aqui então dois exemplos, que é 220 e o 4.260. Todos esses dois números são divisíveis por 10. Olha só, porque o último algarismo é 0. Então, nesse caso, esses dois números são divisíveis por 10. Lembrando, todo número natural terminado em 0 é divisível por 10.